Nesse vídeo vamos ver o conceito de mesh ou malha poligonal e o conceito de topologia. Esteja você envolvido ou interessado em arte 3D, animação 3D, como por exemplo Toy Story, desenvolvimento de jogos, programação gráfica, programação de interfaces visuais, esse vídeo é muito importante para você. Você precisa entender o conceito de malha poligonal e principalmente o conceito de topologia 3D. Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, o que seria uma malha poligonal, ou em inglês conhecido como mesh, que é que você vai ouvir a maior parte do tempo, simplesmente mesh, ou mesh 3D, né? Mesh 3D. A malha poligonal é basicamente uma coleção de vértices, arestas, faces, que por suas vezes formam polígonos. Esses polígonos formam superfícies e, por último, essas superfícies formam objetos. Ela define formas de objetos, ou seja, os objetos 3D, os objetos tridimensionais. Lembre-se então que duas vértices formam uma aresta. No mínimo, 3 arestas formam uma face. Essa face pode ser triangular, pode ser um quad ou conter mais lados. E essas faces, quando juntas, formam polígonos. E o conjunto desses polígonos vão criar superfícies que vão definir um objeto 3D. Então, no final das contas, o objeto 3D é uma malha poligonal, é uma mesh 3D. Se você for aqui no Blender, esse plano, a forma disso aqui é simplesmente um plano. Ela quase é 2D, porque ela é plano. E a mesh dela é esse conjunto que tem aqui 4 arestas. E essa aqui é a malha poligonal. É esse conjunto de arestas, ou simplesmente 4 vértices, que é a mesh 3D dessa forma chamada plano. Agora vamos falar de topologia. Topologia, como eu falei no começo do vídeo, é um dos conceitos mais importantes em toda a computação gráfica 3D, em todo o desenvolvimento de jogos, em todo o mercado de animação, mercado até mesmo de desenhos animados e assim sucessivamente. É possível ter a mesma forma, mas topologias diferentes. Só que eu falei topologia e não falei o que é topologia no final das contas. A topologia é o que define as propriedades geométricas desse corpo. Bom, ainda não estou bem explicativo, né? Vamos lá. Eu vou ler isso aqui para você, olha só. Topologia. Descrição física pormenorizada de uma área de terreno ou região com todos os seus acidentes geográficos. Isso aí, na verdade, até me deixou mais confuso ainda e provavelmente você ficou completamente confuso. Quer entender isso de uma vez por todas? Então veja isso aqui, ó. São 2 planos, tá certo? Eles têm a mesma forma, eles têm malhas poligonais, né? Eles têm mesh 3D, as malhas, porém a topologia deles é completamente diferente. Como? Vou provar para vocês. Eu vou aqui em wireframe, olha só. Olha a topologia desse plano vermelho e olha a topologia do plano azul. A topologia do plano vermelho é composta por apenas 4 vértices. Mas o plano azul tem centenas de vértices. É isso que é a topologia. São as propriedades geométricas da malha desse objeto 3D. Você pode formar malhas de ilimitadas formas, porque entre uma vértice e outra, você, por exemplo, pode ter ilimitadas vértices. Essa é uma característica da geometria. Você pode, entre um ponto e outro, você pode ter ilimitados. E quando eu falo ilimitados, são ilimitados mesmo. Eu poderia ter infinitos novas vértices aqui. E essa é simplesmente a topologia. É a descrição, é a característica de como essa malha está sendo criada. É a qualidade com que a gente possa definir essa estrutura geométrica. Por exemplo, eu posso definir um plano simplesmente com 4 vértices, como esse plano aqui. Mas eu também posso definir um plano com centenas de outros vértices. Eu vou, por exemplo, aqui mostrar um outro exemplo. O azul e o vermelho. Qual você acha que tem a menor topologia? O azul. Ele tem a quantidade mínima, mas essencial e necessária para formar um cubo. Já esse aqui, olha como a topologia é bagunçada e poluída. Ele é formado por vários triângulos. Aqui tem esses loop cuts que não tem sentido nenhum, a não ser que eu fosse fazer uma extrusão nessas pernas, né? Mas esses 2 cubos têm então a mesma forma, mas eles têm
topologias completamente diferentes. Quais você acha que é melhor para animar, para fazer a pintura da textura e em termos de performance num jogo? Com certeza é esse daqui. Quando eu falei que a topologia é extremamente importante para jogos e animações, é porque se você tem uma topologia bem criada, uma topologia otimizada, ela vai afetar a performance, ela vai afetar a facilidade de vida dos artistas para poder extrair essa topologia e transformar, né, num plano para ela pintar em 2D e depois colocar em 3D de novo. Vai ser possível colocar ossos, né, rigs, para poder animar. É muito difícil você colocar ossos numa topologia bagunçada, porque o programa 3D e a engine de jogos ou a engine de animação não vai saber como calcular tantas vértices regulares. Ela vai saber trabalhar com as vértices que sejam bem posicionadas para esses ossos. Um outro exemplo aqui, agora mais complexos, por exemplo, essas cabeças aqui da Suzanne, né, a mascote do Blender. Ó, só pelo wireframe você já pode ver a diferença das topologias. Essa daqui tem bem menos vértices, essa aqui é a Suzanne original, né, que vem com o Blender otimizado. Ela tem a quantidade mínima necessária de vértices para poder formar esse rosto de macaco. Ó. Tá vendo? Eles são todos o mesmo rosto. Mas só de olho aqui você já consegue ver algumas diferenças. Olha como aqui a topologia está muito mais acidentada e não renderiza completamente essa superfície plana e lisa. Olha como aqui é liso e olha como aqui é triangulado. E essa aqui já está a mesma coisa. A diferença é que eu subdividi ela tem o dobro de vértices. Essa daqui então é mais high poly, né? Tem mais polígonos. Ela permite, por exemplo, mais detalhes numa pintura 3D. Já essa Suzanne permite detalhes mínimos, e essa aqui é completamente uma bagunça, porque ela tem triângulos em todo caso, e isso aqui é horrível para animar, é horrível para, por exemplo, fazer a pintura 3D da textura dela. Se eu agora vier aqui em sólido, mostrar, e vou colocar aqui, ó, Shade Smooth, e vou dar Shade Smooth nessa aqui para ficar suave, e nessa aqui para ficar suave. Como você pode ver aqui, mais tem polígonos otimizados, ficou mais suave. A Suzanne padrão ficou também suave, mas ainda ela tem umas pontas meio triangulares, tá vendo? E a Suzanne, que eu coloquei triângulos por todo canto, ficou horrível, olha aqui, porque a topologia dela é completamente não otimizada, não é uma topologia considerada otimizada ou agradável para você se trabalhar. Quando você tem uma topologia dessa forma, você tem que retrabalhar ela completamente de novo na mão. A topologia, então, no final das contas, ela agrega vários benefícios em todas as outras áreas do 3D, como o V, né? O V é você pegar, por exemplo, essa forma aqui que é 3D, e assim como um cubo, por exemplo, de origami, que você transforma aquele papel num cubo 3D, o UV faz exatamente isso. Ó. Eu vou dar um unwrap, né? Desempacotar. Olha aqui, a Suzanne, que é essa forma 3D, virou aqui um desenho, né, de origami no papel. Agora eu posso pintar aqui por cima e depois isso é colado de novo ponta a ponta, se transforma. Uma topografia que não é boa, você não vai conseguir fazer um UV bom dela. No rigging, né, que é a adição de ossos para animação, na texturização, e a texturização é diretamente proporcional relacionada a um bom UV. Luz, como eu mostrei para você a questão da Suzanne, ó. Olha como a luz fica, né, os reflexos não ficam legais quando a topologia não é boa. Mesmo que a forma seja exatamente a mesma, ó. A topologia aqui é diferente, muda completamente todos os processos de 3D aqui. Principalmente no sculpting, você vai acabar gerando bastante topografia que não é boa, porque o sculpting começa a adicionar detalhes enquanto você está trabalhando com aqueles pincéis para adicionar detalhes. E existem várias formas depois de você corrigir essa topografia no sculpting.